Graça e paz, estamos aqui, atalaias, com a Alemanha, muito felizes por mais uma vez, por esse encontro. O Senhor diz: peça-me e eu te darei as nações como herança. E nós estamos essa semana conhecendo, recebendo informações sobre a Alemanha. Estamos pedindo porque o Senhor nos batize com o amor dele pelo povo que está lá na Alemanha, pelo povo alemão e todos que habitam, os estrangeiros, refugiados, né? E também nós estamos orando pela Alemanha. O nosso propósito é conhecer, amar e orar, porque nós cremos que para orar precisamos conhecer e amar. E a informação gera intercessão. Quando nós sabemos o que está acontecendo na nação, nós podemos apresentar ao nosso amado Jesus no trono da graça as necessidades específicas dessa nação, crendo que quando dois ou mais estiverem reunidos no nome de Deus, concordando cerca de qualquer coisa que for pedido, isso será feito por nosso Pai que está nos céus. Então, estamos aqui hoje, a primeira atalaia que está aqui, junto com seu marido, é a atalaia pastora Adriana, junto com o pastor Davi. Eles vão conversar, vão fazer a primeira parte, depois nós vamos passar para a atalaia Karine e depois para a atalaia pastora Moab e pastor Marcelo. Então, amém, está com a palavra, pastor Adriana e pastor Davi. Amém, é um prazer estar com vocês aqui de novo. A Lucy e a Conceição são pessoas muito especiais na minha e nas nossas vidas. E tenho muito a agradecer a ela. E nós estamos aqui para falar da Alemanha e eu convidei meu marido porque nós temos que saber, às vezes é duro falar sobre tudo que aconteceu na Alemanha, mas nós precisamos saber onde é que está a ferida, porque às vezes a gente faz orações erradas ou mal direcionadas, e aí sabendo onde é que está o buraco, onde nós precisamos ali entrar com oração, vai nos ajudar. E aí eu pedi para o meu esposo, que ele é um italiano, e dele falar um pouquinho da história dele. Aí eu conto para vocês essa experiência que nós temos aqui. Temos uma igreja que é internacional, porque tem italianos, tem alemães, tem espanhóis, tem português, mas a maioria é italiana. E brasileiro também. Mas, assim, falar um pouquinho do que a gente tem vivido. Eu nem vou falar muito do nosso ministério, mas, assim, eu amo essa nação. E é isso que a Lucy falou. Nós precisamos de pessoas que amem a nação. Porque você tem 1000 motivos para não gostar da Alemanha, mas eu posso dizer para você que tem também 1000 motivos para você amar a Alemanha. A Alemanha, por exemplo, é uma mãe para a Europa, né? É uma mãe que, de braços abertos, tem recebido muitos europeus e ajudado, né? Mas eu vou parar aqui e vou falar para o meu marido. Se apresenta, amor. Meu nome é Davi, pastor Davi. Como minha esposa falou, eu venho da Itália, mas quando chegou aqui tive 4 anos. Por isso eu falo mais alemão perfeito, não? Porque chegou a crianças aqui, como a pastora Lucy é o nome de você, Lucy, falou que uno deve saber da nação, para conquistar a nação tem que saber falar a língua dele, não? Por exemplo. Por exemplo. Mas para mim não era difícil porque era criança, você sabe que a criança, a cabeça é vazia e aprende muito rápido. Uhum. Mas agora eu vou falar em alemão porque alemão é a língua que eu falo melhor. Dann wärst du redet von deinen Eltern hergekommen. Pedi para ele falar a vinda dos pais dele para a Alemanha. 1956. Em 1956. Mein Vater hat
ist gerufen worden nach Deutschland, Meu pai foi convidado para vir para a Alemanha, weil in Deutschland zu dieser Zeit hat es viele Männer gefehlt, weil viele Männer sind nicht mehr zurückgekehrt vom Krieg und viele Männer konnten nicht mehr arbeiten, weil sie krank waren. O pai dele foi convidado, que se chama Gastarbeit. Ele foi convidado, assim como foram os turcos, e foram muitos italianos convidados para vir trabalhar na Alemanha para reconstruir o país. Por quê? Porque a Alemanha, os homens, os que não morreram na guerra, eles ficaram enfermos, então não tinha trabalhadores. Ja, und mein Vater, wie gesagt, ist gerufen worden, hier zu arbeiten. Und er war erst mal fast 4 Jahre alleine in Deutschland. Ele ficou quase 4 anos aqui na Alemanha, sozinho. Natürlich war es für ihn schwer. Foi para ele difícil. Weil er in einem fremden Land. Ele está num país estrangeiro, que não falava a língua. Ohne dass die Sprache spricht. Isso eu já falei. Ah, okay. Dann nach ungefähr 4 Jahren, 1961, Em 1961, er hat hier eine Gemeinde gefunden in Deutschland. Ele encontrou uma igreja, eine Pfingstgemeinde. Uma igreja pentecostale. Und die Brüder haben eine Wohnung für ihn, ein Haus für ihn gesucht. Os irmãos da igreja ajudaram ele a achar uma casa. Und das weiß ich noch, ich kann mich noch erinnern, mit 4 Jahren kann man sich schon anfangen zu erinnern. Algumas coisas eu consigo me lembrar quando eu tinha 4 anos. Packen, wir müssen jetzt nach Deutschland. Minha mãe, muito assim, ansiosa, falou, nós temos que fazer as nossas malas e nós temos que ir para a Alemanha. Ich habe mich irgendwie gefreut, weil aufgeregt richtig war ich nicht. Eu me alegrei. Dann sind wir hier angekommen, das war Sommer, das weiß ich noch, sehr heiß. Nós chegamos aqui no verão. Und wir haben uns mit dem Auto hingefahren zu diesem Haus. Nós chegamos de carro. Und ich weiß noch, der Tisch war gedeckt. Estava tudo preparado, tinha uma mesa preparada para nós. Und dann war alles fertig. Dann gab es einen Vanillepudding und einen Schokoladepudding. Tinha pudim de chocolate e tinha pudim de baunilha. Ja, und so sind wir hier empfangen worden in Deutschland. Fomos na Alemanha muito bem recebidos. Also ich muss sagen, Deutschland hat uns mit offenen Armen empfangen. A Alemanha nos recebeu de braços abertos. Und so sind wir in Deutschland angekommen. Natürlich ich nach 6 Monate oder ein halbes Jahr, ein Jahr, konnte ich schon richtig Deutsch. Em ano eu já podia falar pouquinho alemão. Agora eu vou fazer uma perguntinha para ele. Como que a sua mãe se sentia dentro da Alemanha? Also meine Mutter war sehr traurig. A mãe dele, ela não conseguia se adaptar. Ela era muito triste. Weil sie hat die Sprache überhaupt nicht verstanden. Porque ela não conseguia entender a língua. Hat immer oder oft geweint. Ela chorava muitas vezes. Ja, und ich bin bei ihr gewesen dann. Ich habe sie dann umarmt, wie Kinder so sind. Eu abraçava ela quando ela chorava. Und sagte, Mama, ich werde nie von dir gehen, solange ich lebe. Ele dizia que ele nunca ia abandonar a mãe dele enquanto ele vivesse. Ja, das Amém? war, ja. Amém? Amen. Quer falar mais alguma coisa dessa área que a gente tinha conversado? Ja, das ist zu lang, so ich weiß. Já. Tá bom. O que eu queria falar isso com vocês? Porque eu lidero, tem muitos italianos na Alemanha, como tem muitos turcos na Alemanha. E chega cada dia mais, os italianos que já estão aqui, eles trazem a família dele para cá. Existe um problema sério financeiro na Itália, assim como na Espanha, então os parentes que estão aqui vão vindo mais. O problema da adaptação, e o que eu ensino na minha igreja é, primeiro, você tem que amar o país que você vai. Os pais do Davi tiveram sérios problemas de adaptação na Alemanha, porque não entenderam isso. E apesar que eles eram crentes, eram pentecostais, né? E eu vejo isso muito na cultura, que os estrangeiros chegam aqui e se fecham e não querem aprender a língua. Então, a mãe do meu marido, ela
foi muito difícil para ela se achar na Alemanha, se sentir em casa, vamos dizer assim. Teve vários filhos aqui, teve neto, toda a família está aqui, não moram perto da gente, moram longe, mas assim, a dificuldade do estrangeiro, e aquilo que a Lucy falou, nós temos que primeiro querer aprender a língua, né? E a Alemanha dá estudos, ajuda as pessoas a estudarem, para aprender a língua. A Alemanha, há uns anos atrás, abriu esse ensino. Primeiro a pessoa vai estudar. No meu tempo não era assim, mas agora primeiro você vai estudar para depois você vai trabalhar. No meu tempo não era assim, era diferente, não tinha essa preocupação. Eu cheguei há 26 anos atrás, era tudo muito diferente do que agora. Então, eles tiveram prioridade que a pessoa estude para depois aprender a língua. E eu vejo isso uma ferida muito grande nos estrangeiros que estão na Alemanha. A ferida de rejeitar o país, mesmo que seja um país que te dê, porque a Alemanha ela ajuda os estudantes, a Alemanha ajuda as mulheres que geram filhos. A Alemanha ela dá todo um apoio social que muitos países não dão, e um apoio bom. Então, eu vejo isso uma ferida, e para nós, Deus traz os italianos, os brasileiros, os outros estrangeiros para cá, principalmente quando nós falamos que somos cristãos, para amar, abraçar e orar. Porque a Alemanha tem algumas coisas muito ruins, mas existe um ensinamento. Então, vamos falar da Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra, o que foi que as mulheres, e a importância da mulher na Alemanha é muito grande, porque os homens, eles morreram, eles muitos tiveram depressão. O pai da minha sogra, da minha outra sogra, o pai dela chegou, ficou 5 meses em casa, disse que ficava parado, não falava, ficava um morto-vivo. E depois ele morreu de depressão. E muitos homens morreram, muitos homens se mataram, se suicidaram, e muitos não conseguiam trabalhar. E as mulheres, elas que foram, se chama Trümmerfrau, e elas que reconstruíram a Alemanha. Foram as mulheres que correram atrás dos alimentos. A Alemanha, vou falar da minha cidade, tá? Foi, como é que fala? Tomada pelos franceses. E tinha um racionamento alimentar que eles davam assim um punhado de comida, mas era tipo 800 gramas por pessoa, tá? 800 gramas por pessoa, e aquilo era o teu alimento o dia todo. Então, as mulheres, elas iam correr para conseguir mais alimento. E aqui começou uma coisa que é muito tradicional na Alemanha, a troca, né? E aí, as mulheres saíam para trocar. Alguma tinha uma batata, outra tinha uma cenoura, outra tinha isso, e elas faziam essas trocas para sobreviverem. E a minha cidade, ela foi destruída pela Segunda Guerra Mundial porque ela estava fornecendo pedaços de arma. Então, já no final da guerra, eles vieram, em 20 minutos, eles destruíram. A cidade pegou fogo 9 dias. Foi horrível. Foi um inferno essa cidade. Foi os ingleses que destruíram essa cidade. Essas mulheres juntaram essa cidade, os restos dessa cidade. Por que essa cidade foi destruída? Porque ela fazia armas e porque ela fazia ouro. É uma cidade conhecida como a cidade do ouro na Alemanha. E aí, essa montanha, eu coloquei postei no grupo uma foto de nós, um vídeo de nós oramos uma montanha. Aquela cidade todinha ficou naquela montanha, a montanha de Apelino, Waldberg, porque a cidade ficou só aquilo ali.
foi totalmente destruída. E quem fez aquilo foi as mulheres. Então, as mulheres começaram a limpar a cidade, começaram a cuidar dos homens, a cuidar da família, começaram a fazer tudo que, na verdade, era para os homens fazer. Então, a Alemanha é uma cidade de mulheres, e por isso que a gente fala que as alemãs são fortes, né? Porque o que elas viveram... Eu tenho uma ovelha na minha igreja que, quando ela começou a contar, eu estou passando uma pincelada por cima. O que ela me contou, eu fiquei assim, eu não conseguia falar. Mas, assim, são cicatrizes de abandono, cicatrizes que a mulher tem que tomar posição, cicatrizes muito fortes que eles têm a respeito disso. E é uma cidade, é uma nação que as mulheres tiveram uma parte muito forte para reconstruir essa nação, para reconstruir a Alemanha. E por isso a Alemanha chamou os turcos, chamou os italianos, e por isso que tem muito turco nessa nação. Então, eu gostaria muito de explicar para vocês. Outra coisa que é muito importante a gente saber é que, quando a Alemanha foi dividida, o leste da Alemanha teve uma ferida muito grande da separação, e essa Alemanha aqui era mais rica que a Alemanha de lá. Eu tive na Alemanha de lá, eu vi assim coisas que era um outro mundo, era um mundo muito diferente do mundo que eu estava aqui na Alemanha. Então, sempre existiu uma indiferença do pessoal do leste, do oeste para cá, e eles são a maior parte de racista, de nazista aqui na Alemanha, porque eles têm implicância com os estrangeiros, né? Que chegam aqui e eles falam que os estrangeiros tomam o lugar deles. Porque eles têm a dor que eles perderam muitos anos, eles estavam na parte da União Soviética, eles perderam financeiramente, eles sempre foram desvantageados do que aqui dessa parte. E onde é o maior centro de nazista, é o leste da Alemanha. Isso eu gostaria de passar para vocês. Essa informação é muito importante. E para Deus, para a gente orar para isso, para Deus sarar essa ferida, para Deus ajudar a gente. Eu sei que tem coisas que vão acontecer, mas tem coisas que com a nossa oração Deus pode mudar. O bom, o que é o bom? Está cheio de igrejas brasileiras, está cheio de igrejas africanas, está cheio de igrejas novas, ministérios novos. Eu vejo jovens, e a minha igreja é muito forte na área das crianças. As crianças na minha igreja, elas chegam, elas oram, elas chegam cantando, louvando, lendo versículo da Bíblia. Então, é um ministério, acaba o culto, as crianças se reúnem, ninguém mandar, elas se reúnem, elas começam a orar, elas começam a cantar. Tem um ministério de jovens se levantando na Alemanha. E o alemão, quando ele se converte, ele é 100%, ele é fiel mesmo. Então, cada alemão que você conquista para o Senhor é uma pessoa que você sabe que você vai contar com ele para sempre. Isso são coisas muito boas dos alemães. E os alemães, eles não são tão racistas de pele como as pessoas acham. Eles não são tão... Eu, por exemplo, sou brasileira, tenho um filho que é branquinho, mais branquinho que eu, que ele é alemão. E quando eu vinha do Brasil, sempre a polícia perguntava para mim se aquele menino era o meu filho. Eu sempre tinha que provar que ele era meu filho. Mas na Alemanha eu nunca tive isso. Eu nunca tive esse tipo de discriminação na Alemanha. E uma vez eu estava no shopping no Brasil e a mulher perguntou para mim se eu era babá do meu filho. Olha que eu não sou tão preta. Eu tô branquela ainda na Alemanha. Mas assim, o nosso Brasil, infelizmente, o sul do Brasil, ele é muito assim, né? Difícil, vamos dizer assim. E existe um tipo de racismo contra, por exemplo, agora que estão chegando os estrangeiros, né? Mas é um país que é uma mãe para as pessoas que vêm, para os jovens que querem estudar aqui.
A Alemanha apoia jovens. Tem uma menina, amiga minha, brasileira, que eles abriram todas as portas, eles se esforçam, porque é uma nação que crê na juventude, crê nos adolescentes, crê no amanhã. É uma nação que tem esperança e que investe no estudo, que investe na vida das pessoas. E eu agradeço vocês. Agora eu vou parar um pouquinho, senão os meninos não vão conseguir falar. Amém? Muito obrigada. Uau, glória a Deus. Temos uma pergunta aqui no chat. Se há língua de sinais para os surdos. Eu tenho uma pergunta. A Atalaia Clarice Paiva perguntou. Eu tenho uma pergunta. Tem ministério com surdos na Alemanha? Existe língua de sinais na Europa? Obrigada. Alguém... Com certeza deve ter, mas nas igrejas alemãs, né? Eu creio que sim. Uhum. Mas as igrejas grandes alemãs. Nós temos que entender que a Europa, quando uma igreja tem 100 membros, ela é grande. Eu vivo aqui no Sul e a maior igreja alemã é a igreja do pastor Peter Wenz. E como é o nome da igreja? É Gospel Forum. E ela tem mais ou menos uns 2.500 membros. É a maior igreja aqui dessa região da Alemanha. Então, quando a gente fala de igreja de 100 pessoas, é grande. Quando a gente fala de uma igreja estrangeira, de 30, 40, 50 pessoas, também é considerada igreja grande. Uhum. Tá bom, obrigada. A Atalaia Bettina também falou, sou de origem... Não, Atalaia Carla. Carla Bettina. Sou de origem alemã. Conheço um pouco da forma de pensar. São objetivos, são racionais e menos emocionais, mas são misericordiosos e bondosos. É verdade. Descem e se fecham quando sua disciplina é rejeitada. O alemão cristão, ele adora o pentecostal, ele adora a alegria do brasileiro. O alemão, ele ama o brasileiro. Ele ama o brasileiro de todas as formas. E é um povo muito assim, gosta de receber as pessoas. E é um povo muito, assim, muito querido. Tem as suas limitações com horário, mas isso eu acho importante, né? Sim, é verdade, com certeza. Eu também sou assim, sou criada numa cidade de alemães, né? Ok, obrigada, pastor David e pastora Adriana. Vamos então ver agora o que a pastora Karine vai falar. Pode abrir o microfone. Osipinho, outra descendente de alemães, pai e mãe. Glória a Deus. Vamos lá, então. Pastora Karine, pode abrir o microfone, querida. Amém. Alô, shalom. Alô. Que bom poder estar aqui pela primeira vez e conhecer mulheres tão comprometidas com a intercessão pelas nações. É um privilégio poder falar sobre a Alemanha e também ouvir a pastora Adriana, com quem eu tive o privilégio de me aproximar essa semana e conversar por causa desse nosso compromisso no Grupo Atalaias. E essa experiência me toca profundamente, porque, como eu já disse à pastora Adriana, ela tem agora o privilégio de compartilhar experiências antropológicas, experiências que ela testemunhou no país, né? E isso é um assunto muito, muito relevante, porque trata da vida das pessoas. Eu estou em Ludstadt-Wittenberg, a cidade da Reforma Protestante, a cidade de Lutero. Ludstadt é isso, cidade de Lutero. E moro na Alemanha há 1 ano. Não tenho experiências da vida do povo para contar. No momento, eu estou no meu processo de imersão e de adaptação. Tenho anotado algumas coisas que pretendo publicar, mas o meu ministério ele é voltado à pesquisa, a estudo, história da igreja. Trabalho também com a perspectiva judaica e essa cidade ela é muito importante para mim porque ela tem
tanto o foco do antissemitismo protestante, quanto o foco da reforma protestante em si. Eu estou na região que era a antiga RDA, né, em alemão é DDR, que é a República Alemã, e essa região era dominada pelos russos, e essa região, ela, na época, né, não russos, na época era a União Soviética, né? E essa região, que é a região oriental, viveu sob a pressão comunista, e eu já tenho o privilégio de, nesse um ano, ter ouvido algumas pessoas sobre a situação que viveram aqui. Eu ainda estou, como já disse, nesse processo de construção dessas relações de confiança, mas já pude sentir alguma coisa sobre as impressões que as pessoas compartilham comigo sobre a vida nessa parte da Europa pós-Segunda Guerra. A Alemanha é um país que, diante da imensidão da história dele, eu me sinto assim totalmente pequena e indefesa. Quase todos os dias eu pergunto, Senhor, o que é a Alemanha? O que é a Alemanha? Esse país protagonizou nos últimos 100 anos os acontecimentos mais dramáticos da história moderna. E além de ter protagonizado as duas grandes guerras mundiais, ter perdido as duas grandes guerras mundiais, ter protagonizado o Holocausto, ter recebido a Guerra Fria, ainda é um país que sentiu a dor de ser totalmente dividido entre 5 aliados que dominaram sobre eles, humilharam a soberania, e hoje eles tentam democraticamente se reerguer. E como a pastora Adriana já adiantou, precisaram chamar homens de outras nacionalidades para reerguer o país. Gente, quando eu penso em soberania, isso para mim é muito humilhante. Não tem como nós pensarmos que essa nação está saudável 75 anos após a Segunda Grande Guerra. É impossível. A Alemanha, na minha percepção, analisando o comportamento social e vendo a forma como as pessoas vivem, eu identifico uma patologia social de estresse, uma patologia social de depressão, uma patologia social de perfeccionismo, porque perfeccionismo não é qualidade, perfeccionismo é ferida, perfeccionismo é problema emocional, é pressão psicológica. E essas pessoas, desconfiança, todo mundo vigia o que está acontecendo ao seu redor. É uma sensação que, para mim, como brasileira, foi um choque. Um choque. As pessoas naturalmente perguntam de forma desconfiada sobre o que você faz da sua vida, quem sustenta você e o que você quer, onde você quer chegar com o que você está fazendo. E isso para mim foi muito ofensivo. Eu fiquei muito emocionada ouvindo a fala do pastor Davi dizendo sobre a recepção dele na Alemanha. Eu fiquei muito tocada porque ele disse: nós chegamos no verão, fomos recebidos com 2 bolos, né, com 2 pudins, e isso me emocionou profundamente, e é um dos aspectos que hoje eu tenho conversado com alguns que querem vir para a Alemanha, algumas pessoas querem vir para a Alemanha e conversam comigo, como missionários. Eu digo isso: venha no verão ou venha na primavera. O país muda no verão e na primavera. A sociedade muda no verão e na primavera. Eu tive a dor, mas o Senhor sabe de todas as coisas, isso foi muito... cooperou para o meu bem. Eu tive a dor de vir no inverno. Foi muito difícil, muito difícil. Eu
Vim como missionária para estabelecer uma casa de oração em Ludstadt-Wittenberg, apoiar cristãos locais, discipular, evangelizar, pesquisar, ver os desdobramentos do que tudo isso vai dar, né? Estou aqui para iniciar essa obra, já iniciei essa obra e pretendo, estou para receber uma outra amiga, mas o Senhor me trouxe em um contexto muito difícil para o mundo. Um contexto que eu não sabia que eu ia enfrentar. O mundo não sabia que ia enfrentar o coronavírus. Então, eu vim em outubro, dia 30 de outubro eu vim, porque nós queríamos... Eu cheguei dia 30 de outubro pela manhã, nós queríamos estar aqui, eu e mais 6 pessoas, meus pais e 4 amigos. Minto. Eu e mais 10 pessoas, meus pais e 6 amigos. 6, 7, 8 pessoas. Eu sou péssima de matemática. Contas pequenas eu não resolvo. E eles ficaram comigo por 6 dias. E nós queríamos estar aqui dia 31 de outubro, no dia da Reforma Protestante. Então, eu vim, eles ficaram comigo, depois foram embora. Eu fiquei só. Durante esse processo, tudo foi sensivelmente horrível para mim. Eu já conheci a Alemanha de 2 vezes anteriores, em 2013 e 2017 eu estive aqui. Em 2013 eu participei de uma rota dos avivamentos na Europa, e dentre eles eu passei pela Alemanha. Em 2017 eu vim para os 500 anos da Reforma. Então, eu tinha uma experiência turística, mas a experiência de turista é totalmente diferente da experiência de quem vai morar. Totalmente diferente. Uma pessoa como turista, ela não pode decidir morar só porque foi bom ser turista. Ser uma pessoa que vai morar, agora ela vai enfrentar a burocracia. E nós sabemos que a Alemanha é o país da burocracia. E o senso de justiça do país, no sistema ético do país, pela herança da Reforma Protestante, faz com que as noções de privilégio que existem no Brasil, eu tenho dinheiro para alugar um apartamento, eu tenho dinheiro para pagar meu plano de saúde, isso não funciona na Alemanha. Você vai precisar passar pela fila como todo mundo. Então, quando você decide fazer essa transição para esse país, o dinheiro que você tem, ele vai ficar só guardado, porque você não vai ter o privilégio de usá-lo se não for dada a você a oportunidade de usá-lo. Isso é um choque para uma pessoa que vem de uma sociedade de muita desigualdade social, como é o Brasil, para uma sociedade de situação equiparada, como é a Alemanha. Então, tudo foi sensivelmente problemático para mim. Clima, burocracia, a situação de solidão, porque eu fiquei naquela situação. A minha amiga vai vir no mês que vem. E aí, no mês que vem, não deu certo. Não, agora no outro mês, não deu certo. No outro mês, as fronteiras foram fechadas, o mundo recebeu o coronavírus. Gente, foi muito difícil. No inverno, eu sou de São Luís do Maranhão, uma ilha no nordeste do Brasil, abaixo da linha do Equador. Nesse inverno, sozinha, eu tive depressão. E foi muito difícil, assim, porque parece... Ludstadt-Wittenberg era a cidade dos meus livros, era a cidade do meu amor, a cidade das histórias que eu mais amava na história da igreja. De repente, parece que tudo aquilo perdeu sentido. E eu não tinha mais na minha cabeça a ideia de que eu estava, uau, em Wittenberg. Eu não pensava mais nessas coisas. Eu só queria voltar para casa. E houve um dia que eu estava aqui nesse apartamento, que foi um grande milagre, que se eu for contar todos os milagres que aconteceram, não vai dar tempo. E eu nem sei aqui como é que está meu tempo, pastora. Controla meu tempo. Tá, pode bem, pode falar. Ok. Houve um dia aqui no meu apartamento
que eu estava assim, há uma semana, totalmente desestruturada, assim, reclamando de tudo. Porque, além de eu ter chegado no fim do ano, que é um momento que é inverno, que é festivo e tudo fechado para um cidadão que está de mudança. As instituições que eu precisava ir, todas em recesso. Ou seja, a minha vida parou e o que estava acontecendo no momento no país eram festas. E eu não tinha família nem amigos para fazer essas festas. Foi muito, muito complicado. E dentro desse quadro depressivo, um dia eu fiquei reclamando essas coisas com Deus. E eu peço desculpa por falar nessa expressão que eu estava reclamando com Deus, eu não gosto disso também, mas foi o que aconteceu. E Deus, ele é bom para aguentar a gente birrar, né? Ele é misericordioso, ele sabe que ele é suficiente, que a gente é um vermezinho, e aí às vezes ele aguenta a gente ser birrento. E eu confesso que eu entrei num processo de estresse que eu reagi de forma muito grosseira emocionalmente dentro do meu ministério, porque aquilo foi um pesadelo para mim. Desde criança eu sonhava em ser missionária, e quando de fato isso chegou, foi o pior pesadelo de minha vida. Como assim? Como assim, Deus? Né? E depois dessa uma semana reclamando tudo isso com Deus, me sentindo muito frustrada, eu entrei aqui no corredor da minha casa e eu senti uma presença atrás de mim. Quando eu senti que tinha uma pessoa atrás de mim, eu falei, bom, agora vai acontecer algo terrível, porque eu moro só e tem alguém aqui atrás. E eu não tinha coragem de olhar para trás. Mas ao mesmo tempo que eu procurei dentro de mim o medo não existia. E eu perguntei dentro de mim, será que é Deus? Será que é Jesus? E Jesus falou comigo. Jesus disse, eu e você somos muito felizes dentro dessa casa. Naquela hora, o Senhor mudou meu coração, meus pensamentos, minha perspectiva. Hoje eu chamo a Alemanha de o meu Éden, meu Peniel, meu Betel, o lugar onde eu posso estar com o meu Senhor, o lugar onde eu tenho tempo exclusivo com o meu Senhor, o lugar onde eu vivo com o meu Senhor. O Senhor me deu uma porção de motivação que me fez levantar, arrumar a casa e dizer, meu Deus, eu moro com Jesus aqui e tá tudo desse jeito, penteei meu cabelo, Jesus está me vendo. Foi uma revolução de força que Jesus me deu naquele dia. E a partir daquele dia, eu vi a minha estadia de forma diferente. E eu disse, Senhor, se tu quiseres que seja dessa forma o meu ministério nesse país, assim será. E dei para o Senhor a resposta de Esther. Talvez foi para de Mordecai e Esther. Talvez foi para esse tempo que o Senhor me trouxe. Quanto egoísmo da minha parte achar que foi uma desgraça ter vindo no inverno, ter vindo no coronavírus, ter acabado ficando sozinha. Isso é um absurdo, o Senhor me perdoa. Eu quero enxergar as vidas. E a partir desse dia, eu comecei a buscar sensibilidade nos meus relacionamentos. Então, eu acredito hoje que o supermercado que eu frequento todo dia, eu já estou cultivando relacionamento com aquelas pessoas. Eu frequento o mesmo supermercado, eu falo com aquelas pessoas, eu dou um bom fim de semana olhando nos olhos, eu sorrio para eles e eu vou chegar no momento de dar o meu cartão para eles e a gente já se encontra na rua e eu já falo com eles porque a gente se encontra no supermercado e o Senhor tem feito uma revolução dentro de mim sobre o motivo pelo qual eu estou nesse país em um momento de crise no mundo, em um momento tão delicado como nós estamos vivendo. Além disso,
Um outro drama que eu vivenciei foi em relação à escola. Eu precisava de uma escola de idiomas. A Leu Correia é a Universidade de Martinho Lutero, é a universidade aqui de Wittenberg. Eu falava, meu Deus, eu vou estudar alemão na Leu Correia, eu amo essa universidade. Gente, o que aconteceu? Não tinha curso de alemão na Leu Correia esse ano por causa do coronavírus. O curso de alemão oferecido era B1 e eu precisava de um A1. Eu não sabia nada de alemão. Nada, vezes nada. Conclusão, uma amiga achou para mim, uma amiga que conhece uma professora de uma Volkshochschule, uma escola de alfabetização de adultos, conseguiu uma vaga para mim. Aquilo foi um tapa emocional, porque eu me vi uma menina que gostava muito de estudar e que queria fazer o curso de alemão na universidade, conversar sobre assuntos da universidade. Eu me vi estudando em uma escola para pessoas analfabetas. Foi a única escola que eu consegui. Tudo isso, Deus tratando minha vida e trazendo meu coração de volta para Ele em aspectos fundamentais que eu perdi. Ou seja, dentre as conclusões que eu posso tirar desses momentos, eu percebo o zelo do Senhor pelo meu chamado, que Ele não somente me deu uma missão. Eu vejo o Senhor Jesus gerando a missionária em mim. A pessoa que Ele deseja que eu seja, porque é a pessoa que Ele enxerga que a nação precisa. E hoje eu me enxergo o privilégio de ter feito esse caminho, o caminho da minha morte. Entrei na escola como se não bastasse eu voltar a falar A, E, I, O, U. Como se não bastasse isso. Todos os meus colegas na escola eram muçulmanos. Só eu com o cabelo de fora. E todos eles me olhavam com a cara de que essa é uma infiel. Foi muito, muito difícil. E tinha um colega que os povos do Oriente, eles são muito, como posso dizer, não é pejorativo. Eu não vou dizer a palavra agressivo, porque a palavra agressiva é pejorativa, não é isso. Eles são possessivos, assim, né, na forma de se relacionar. E eu tive um colega que queria ter contato comigo, eu percebi que ele era um muçulmano mais livre. Ele, na verdade, ele não queria ser mais muçulmano. Mas a forma como ele entrou em contato comigo era totalmente agressiva. Gente, a cadeira que estava ao lado dele, quando alguém ia sentar, ele dizia, não, é para a Karine. E eu falei, meu Deus, socorro, a única pessoa que fala comigo é desse jeito. Socorro, Deus, socorro. Eu pensei, eu não vou mais para a escola. Foi um drama e eu orei a Deus e Deus botou esse menino em outra escola, gente. Esse menino foi transferido para outra escola. Dentro desse processo, meus colegas começaram a falar comigo. Hoje, comecei a estudar em janeiro. Depois que o Senhor começou a mudar tudo na minha cabeça, no meu coração, ir para a escola é uma terapia para mim. Quando eu chego na escola, que o professor me dá aquele trabalho de caligrafia, gente, eu fico, ai, que coisa linda, meu Deus, trabalho de caligrafia. Obrigada, assim, tudo que eu precisava nessa semana estressada era fazer essa caligrafia. Virou uma terapia para mim a escola. E hoje, eu frequento a casa dos meus colegas muçulmanos, faço as refeições com eles, oro abertamente, falo sobre Jesus abertamente, discutimos sobre isso, quem é isso no Alcorão, quem é isso para mim. Eles falam, Karine, você mora sozinha? Moro. Mas você não tem namorado? Não. Você não dorme com ninguém na sua casa? Não. Por que você não tem um namorado? Porque a Bíblia diz
que existe a gente tem que ser santificado e eu não vou dormir com meu namorado. E nesse momento eu estou esperando a pessoa certa. A Bíblia fala sobre a sexualidade. Eu pensava que era só no Alcorão. Não, não é só no Alcorão. Karine, por que você não veste as roupas curtas? Porque a Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, e as coisas começam a acontecer dentro da nossa relação do dia a dia. Eles me enchem de perguntas. Eu não sei se é uma perspectiva do povo deles, mas eles são muito, muito perguntadores. E pelo menos meus colegas da escola são muito perguntadores. E nas minhas respostas, eu sempre falo que é porque essa é a minha perspectiva cristã. E hoje, eles têm total liberdade de conversar sobre isso comigo. Uma vez na escola, há um mês atrás, aconteceu até uma situação engraçada, que o professor foi explicar sobre como preencher um formulário, ensinando a gente a preencher formulário. E aí um colega, no religião, no aspecto da religião, um colega respondeu: professor, eu vou escrever muçulmano e a Karine vai escrever cristã, não é? Eu falei, uau! A gente já chegou nesse nível que eles ficam falando abertamente sobre quem é aqui. E sabe, com toda liberdade, com toda liberalidade, me recebem na casa deles, me permitem orar por eles. E ficam ali parados sem saber o que fazer. E uma das coisas mais legais que eu tenho vivido com eles é o que eu chamo Deus de Pai. Aí toda vez eles perguntam, Karine, tu tá orando para quem? Para Deus ou pro teu pai? Eu falo, para Deus, e Deus é Pai. Como assim Deus é Pai? E aí eu falo, Deus, ele está agora concentrado no que acontece no teu coração, no que acontece na tua mente. Ele é Pai. Você pode conversar com ele não somente nas horas devidas, mas em todas as horas. Eu converso com Deus direto. Eles direto. Falo direto. E, gente, tem acontecido coisas lindas. Meus professores alemães vivem a situação da pós-modernidade na Europa e do secularismo na Europa, a pós-modernidade que trouxe a perspectiva, né, de que tudo é permitido e que nada é absoluto. Então, hoje eles vivem essa percepção de que o cristianismo foi uma religião que dominou o mundo por tanto tempo e hoje nós somos livres. Porém, o Espírito Santo tem me feito mostrar para eles a infelicidade que eles têm e a mentira que eles vivem dentro dessa perspectiva. E o gostoso de evangelizar nações como a Alemanha, nações pós-cristãs, é que nós não precisamos trazer o fundamento do zero sobre quem é Cristo, como em um povo não alcançado. A perspectiva que eu utilizo para evangelizar os alemães aqui no São Petersburgo é relembrá-los quem eles são e quem é a Alemanha. Essa é a perspectiva que eu utilizo com os meus professores alemães. E hoje eles têm liberdade de conversar comigo abertamente. Meu professor, inclusive, hoje leva os calendários, o calendário da Alemanha e as datas religiosas, ele leva para discutir em sala de aula, só eu de cristã, todos os meus colegas muçulmanos. E todos nós aprendemos juntos. Ele fica, não é, Karine? Não é isso, Karine? Eu fico, é desse jeito. Lutero falou isso, Lutero fez isso, e aí aconteceu isso. E aí meus colegas ficam, aonde? Naquela igreja que tem um castelo. Foi isso que aconteceu, meu Deus, isso é muito bom. E eu começo a conversar com eles sobre isso. E eles têm sido evangelizados dessa forma. E o Senhor tem me dado esses relacionamentos. Sobre mim, é isso. Sobre a Alemanha, eu vejo que nós precisamos ter sobre eles a perspectiva de uma nação que vive as patologias de um pós-guerra. Não podemos exigir deles essa sanidade de, porque que hoje falou comigo e amanhã não fala, esse povo é tudo louco. Eu sei que às vezes a gente fica com raiva disso, mas quando você para pensar na história do povo, você percebe que, na verdade, como a pastora Adriana falou, eles tiveram que depositar muita força para se reconstruir. E hoje, eu enxergar uma Alemanha, 75 anos pós-guerra, está com grandes firmas, grandes fábricas,
está com tudo verde ao nosso redor numa estrada, está com crianças felizes, tendo acesso à educação, lazer, escola, saúde, gente, esse país é um milagre. A Alemanha é um milagre. Ontem, enquanto eu orava, o Senhor me dizia uma frase para eu dizer: Deutschland, du bist nicht allein. Alemanha, você não está sozinho. O Senhor está sobre esse país. E o legado dessa nação é um legado de justiça, porque eles descobriram a tradução das Escrituras. Martinho Lutero fez o grande feito de traduzir a Bíblia Sagrada e entregar a Bíblia Sagrada para o povo. Essas tentativas já foram feitas anteriormente, mas não tiveram sucesso com Zwingli, com Tyndale, com outros homens que traduziram as Escrituras. Mas em Martinho Lutero, o Senhor permitiu que essa ação fosse concluída e Martinho Lutero entregou a Bíblia para o povo. Ao entregar a Bíblia para o povo, esse país era um país de camponeses, era um país de pessoas que tinham um senso de justiça muito, muito bárbaro, tá? Era um povo bárbaro. E em alguns hábitos sociais a gente percebe essa barbaridade ainda muito presente. Quando Martinho Lutero traduz as Escrituras, ele descobre o ponto óbvio. É um livro e o povo não sabe ler. Então vem Philip Melanchthon e sistematiza a educação pública. Vem Johannes Burgmann e coloca educação para crianças. A casa onde eu moro foi o primeiro jardim de infância de Ludwig Wittenberg. Philip Melanchthon lecionou aqui e Johannes Burgmann era um dos chefes aqui da minha casa. Às vezes eu fico pegando essas paredes e falo, meu Deus, que privilégio, que coisa linda. Tudo isso, quando eu estava em depressão no início, eu perdi o significado. E o meu endereço é Kirchplatz 17. Eu moro em frente à igreja da cidade, a igreja onde Martinho Lutero pregava. A igreja está aqui na minha frente. E ao lado está a pequena capela e na igreja cravado a Judenzahl, que é o símbolo antissemita, o símbolo anti-judaísmo, e embaixo a grande pedra de tropeço. Então, aqui eu oro, aqui eu profetizo, aqui eu adoro. Meus vizinhos, às vezes eu falo, eita, você tá me ouvindo, né? Tocando. Eu falo, não, Karine, é ótimo, fica tocando, eu amo te ouvir. Eu fico, oh, meu Deus, muito obrigada por isso. Então, o Senhor me deu um ambiente de muito significado e inspiração. E assim, estou fazendo a obra do Senhor aqui e eu espero não ter me perdido no meu raciocínio. É isso que eu queria falar. Muito obrigada. Uau, que linda e que lindo testemunho, Karine. Glória a Deus, Amém. glória a Deus mesmo. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e por que agora apareceu só aqui Pastora Ruth? Pastora Ruth! Oiê! Ai, cadê sua foto, minha linda? Apareceu aqui Tô Pastora... aqui! tudo bom? Oi, gente! Inglaterra, aguardem aí a Pastora Ruth com a Pastora Genesi, vão apresentar England para nós. Não, apareceu grande aqui, eu pensei, ué, o que está aparecendo? Deixa eu colocar a Gallery View aqui. Então, eu fiquei muito emocionada de ouvir o seu testemunho, a sua história, e glória a Deus, o Senhor nos conduz a essa jornada. Quando eu saí do Brasil para vir para cá, em 2007, nos Estados Unidos, eu sinto de compartilhar isso agora. Porque é impressionante quando o Senhor nos chama como Rainha Esther, que aqui eu creio que todas nós somos, a Rainha Esther é a igreja, nós somos rainhas, como chamadas como Rainha Esther. E o Senhor deu essa proposta para abriu essa porta para meu marido trabalhar aqui. Eu tinha síndrome do pânico, eu não entrava em avião. Eu estava 11 anos morando, sou de Blumenau, Santa Catarina, morava 11 anos em Itapema. E aí veio, olha, Luz, tem que decidir em um mês.
uma mulher que não entrava mais no avião, que trabalhou na Varig, que não comissária, mas trabalhava na Varig em Blumenau, viajava antes, mas deu síndrome do pânico. Eu falei, isso é prato do capeta. Mas eu fui orar e jejuar e o Senhor me deu a palavra da rainha Esther, de justamente Esther 4, né? Porque ele já estava dando essa palavra para mim há muito tempo, eu te chamei como rainha Esther. Inclusive, querida missionária Karine, a sua mãe, Gláucia, ela faz parte do louvor com o Justiça, pastor Antônio Cirilo. Neto de Justiça. Eu ouvi 1.500 vezes a tua mãe cantando aquele estende. Sou tua amada noiva, estende sobre mim, sou tua noiva. Amém. Cada vez que eu ouvia, fala para sua mãe, pastora Gláucia, que cada vez que uma pessoa, uma profeta disse, você é uma rainha estéril, recém-convertida, e aí ela disse, ó, toma esse CD aí do Antônio Cirilo. Aí fiquei sabendo que a sua mãe é que canta junto. Cada vez que a sua mãe abria a boca, sou tua amada noiva, eu me derretia de tanto chorar. E eu passei por esse processo também de vir para cá, fiquei com depressão. Eu vim porque eu disse, Senhor, eu vou. Se perecer, pereci. Eu fiz bem assim. Eu sou dramática com Jesus, sabe? Eu sou dramática. Ok, Jesus. Que daí o Senhor disse, não é para tudo capeta. Eu abri essa porta para ti. Você não quer? Luta pela sua família. E foi aqui que meu marido se converteu, foi aqui que meu marido foi batizado, foi aqui. Eu fiquei na igreja 5 anos no Brasil, eu falei, vai lá que sua família vai se converter. Primeiro ano entrei numa depressão, mas fiquei nessa situação. Eu e Jesus. Assim. Então, e eu lembrei também de que, e nós vamos orar, porque essa foi a palavra que o Senhor me deu. Qual é em cima de que palavra que nós vamos orar pela Alemanha? Esther, capítulo 4. Aleluia! Aleluia! Amém. Eu sinto forte no meu espírito, mas disso nós vamos orar depois. E o aprovo alemão é sim. Eu amo a Alemanha. Eu não conheço a Alemanha. Era para ter ido esse ano, visitar a pastora Adriana, visitar a pastora Moab, mas o Senhor Agora não... me também. Agora tem a pastora Karine. Eu peço a Deus que prepare os caminhos para eu ir para a Alemanha, porque eu sou de origem alemã. Meu avô falava alemão. A minha sogra fala alemão, meu marido é Jacobsen, né? É filho de Jacó, em dinamarquês, mas minha sogra fala alemão. E nós tivemos enchente de 83 e 84 em Blumenau, 2 seguidas, minha casa ficou totalmente debaixo d'água. O povo, a cultura alemã, eles arregaçam as mangas. Depois da enchente de 83, lodo nas ruas. Logo depois que passou o povo alemão, eu me incluo nisso, porque eu tenho também esse sangue. Mas, é faxina, é limpeza, quando nós vimos canteiros de flores. A cidade, em 1 mês, ela estava reconstruída. Eles são isso, é incrível. Povo maravilhoso, eu me incluo assim, porque eu tenho também essa cultura. Então, glória a Deus pelo seu testemunho. Vamos continuar conhecendo a Alemanha e conhecendo as nossas amadas atalaias e atalaios. Não tem atalaios, né? É uma palavra unissex. Vamos lá, queridas. Querida agora, pastor Marcelo, pastora Moab, foram que nos conectaram primeiro eu conheci a pastora Adriana. A pastora Adriana conectou com a pastora Moab, eu acho. E aí agora, a pastora Moab e a pastora Karine. E assim o Deus vai fazer essa corrente maravilhosa. Aleluia. De conexão, que é um dos propósitos do Ministério Atalaias. Shalom, abre o microfone agora, pastor Marcelo. Shalom, shalom a todos. Né? Nós estamos aqui na Alemanha nós somos recém-nascidos, 3 anos e 4 meses. E a decisão para vir para a Alemanha foi muito... Em 6 meses, nós já estávamos aqui. Eu sou cidadão alemão, né? Meu avô era alemão, foi para o Brasil. E ali, então, foi ele e o irmão dele. Ele, então, constituiu família, tudo. E aí, então, assim que eu consegui a cidadania italiana, não tinha planos... Alemã. A cidadania alemã, a gente não tinha planos de vir para a Alemanha, não tinha nada disso. E assim que chegou, né,
eu falei assim, olha, vamos embora para a Alemanha? Bem assim, né? Eu tenho parentes, eu tenho primos, primas, irmãos, tios aqui. E ali então, né, a Moab levou aquele susto. Vamos, então 6 meses depois nós estávamos aqui da Alemanha. E eu me lembro como se fosse hoje. A única coisa que eu virei para os meus filhos e falei para ela, e falei assim, olha, você esteja preparado para o pior cenário possível. Né? A gente não conhecia a cultura, a gente não falava alemão, nem inglês, nada, mal mineirês. E assim nós chegamos. Né? Nós chegamos e um tempo depois há um choque, né, cultural, aí a Adriana sabe, a Karine acabou de falar desse choque cultural. A gente espera ser bem recebido, né, com festa, com o povo abraçando, o povo dando atenção. Como você chega numa igreja de brasileiros, você espera isso, né? E ali então, no primeiro culto, no primeiro domingo, sem conhecer ninguém, acabou o culto, aí nós viramos orando um para a cara do outro, falamos assim, agora, o que nós vamos fazer? Não sabia falar o idioma, não conhecia nada. E ali então a ficha caiu. Né? A gente viu a situação que a gente estava. Olha, realmente, é claro que a gente teve todo o suporte para fazer a entrada na nação, né? O suporte da gente começar uma nova vida com 2 filhos. Nós temos 3 filhos, na época o filho mais velho tinha ficado no Brasil. E então, foi um início bastante desafiador. Eu não falo difícil, eu falo desafiador. E assim é para todo mundo que vai para fora de sua nação. Né? Você conhecer novas pessoas, estabelecer novos relacionamentos, conhecer a cultura, você começar a se abrir com a pessoa certa. E o que nos falaram, Adriana, eu não sei se falaram para você, se falaram para a Karine, falaram assim, olha, não ande com brasileiro. Né? Eu não sei qual é a fama, eu não sei o porquê dessa fama. Né? E ali, então, a gente levou aquele susto e a gente ouvia isso de brasileiro, que era pior ainda, né? E aí, então, a gente foi muito ajudado por um muçulmano, né? Um muçulmano deu todo um apoio para nós, casado com uma brasileira. Ele era turco, né? Muçulmano, turco, e ele deu todo o apoio para nós. Todo. Muito mais do que os brasileiros. Se compadeceu de nós, cedeu a sua casa para nós. Então foi algo assim sobrenatural que nós vivemos, né? Os meus filhos, a minha filha menor, né, a caçula, ela pegou o idioma em 3 meses. Ela pegou o idioma. O meu filho do meio, ele teve uma dificuldade muito grande porque para ele foi um choque muito grande cultural. Separação do irmão? E ele tem um irmão que é um pouco mais velho que ele, os dois eram muito amigos, então os dois foram separados. Então isso gerou um choque nele e ele ficou resistente quanto à questão do idioma. No inglês, né? E ali então a minha filha, ela fala assim, olha, eu quero ir para a Alemanha, eu vou morar na Alemanha, eu vou formar na Alemanha e não volto mais para o Brasil. E assim ela está, né? Então ela está bem adaptada, se adaptou à cultura. E agora veio o nosso filho mais velho. Então, assim, muita gente, muitos brasileiros, muitas pessoas de fora falam mal do cidadão alemão. Que o alemão é estúpido, que o alemão é sem educação, que o alemão não te respeita. Eu pego muito o que a Adriana falou, o que a Camila falou. A Karine, perdão. Há a questão do medo de eles serem dominados. Eles entregaram o país deles na mão de um estrangeiro, né? Na mão de um austríaco. E o conceito é o mesmo na Áustria. A Alemanha e a Áustria andam junto. Então, na Áustria e na Alemanha, quando você fala que você é líder sobre ele, eles... Opa! Esse termo não se usa aqui. Na questão de liderança na igreja, né? Não se usa isso. Então, porque há um certo medo do que aconteceu, né, há 75 anos atrás. E
nós temos experimentado, nós convivemos com alemães, temos relacionamento com alemães, temos relacionamento com poloneses, né? Então, e eu aprendi a amar eles. É claro que nós já vivenciamos situações onde nós não fomos bem recebidos, né? Mas eu percebo algo muito importante no alemão. O alemão, ele sempre está disposto para te ajudar. Sempre. Sempre. Né? Só para vocês terem uma ideia, 2 meses atrás, meu filho chegou e nós fomos na prefeitura fazer o registro dele. E ali, então, faltava assinar um documento, preencher, na verdade, um documento. E ali, quem me atendeu, o cidadão não era alemão de origem, ele provavelmente era um turco com cidadania alemã. E ele falou assim, olha, você tem que devolver esses papéis e essa pessoa, o proprietário do apartamento, tem que assinar para você vir. Então tá bom, hein? Né? Eu obedeci, claro, podia ter preenchido na hora, que já estava assinado, tudo. Falei assim, eu não vou criar caso. No outro dia eu voltei, e aí então um alemão me atendeu. Ele me atendeu, olhou, já estava tudo certinho e tal. Ah, legal, não, me deu o registro que eu precisava, e no outro dia eu voltei para pegar a identidade do meu filho, fazer a identidade do meu filho. E ali então nós caímos na mesma pessoa, no mesmo rapaz, né, o alemão. E ele já foi muito simpático, já nos recebeu bem, alegres, né? Então, a gente ouvia falar, e ouve falar muito assim, olha, o alemão ele é de cara feia, o alemão ele não gosta de estrangeiro, o alemão não dá papo para você. Então, e quando você começa a conviver com eles, da minha parte, tá? Eu tenho essa experiência. Não é bem assim. Né? Então, não é bem assim que o alemão é fechado, que o alemão não gosta de estrangeiro. Não é bem assim. Há situações, é claro que há. Mas é um país hoje, a Alemanha é um país hoje internacional. Você tem africanos, você tem asiáticos, você tem o pessoal do Oriente Médio, você tem da América. Então, é um país, as igrejas hoje, melhor dizendo, qualquer igreja dentro da Alemanha é uma igreja internacional. Né? É claro que se usa o alemão, que é o idioma de origem, né? O idioma da nação. Mas não tem aquele negócio, não, você vai na igreja hoje e você vê só aquele pessoal loirinho. Não tem mais disso. Então você vê uma mistura de povos, línguas, tribos e nações. Então, isso aí nos ajuda, porque eles, com isso, eles verem pessoas de outras nacionalidades, eles começam a respeitar e receber essas pessoas. E recebendo, eles ajudam. Então, assim, o que eu tinha para falar, né, somente isso. Eu amo a Alemanha. Viu, Karina? Nós amamos a Alemanha. Né? E amamos os alemães, amamos, né, os nossos vizinhos. Então, nós temos um carinho, um zelo muito grande por essa nação. Né? E eu vou deixar a Má falar agora, porque ela está doidinha para falar. Mulher fala mais do que homem, né? Então, assim, eu estava ouvindo a só um pouquinho. Deixa eu falar, né? Nós tivemos o privilégio, viu, Karine, de receber os seus pais quando eles vieram aqui, lá nos 500 anos da Reforma. Não, pastor. Foi quando eles vieram no início do ano passado. Foi em maio do ano passado. Foi. Isso, nós, né, estavam indo de viagem para voltar para o Brasil, nós tivemos a honra de recebê-los. E algo importante que aconteceu, que eles falaram, né, a respeito da questão da reforma, do nazismo, né, do judeu, tudo tal, e um reconhecimento que a Alemanha tem feito sobre a questão da perseguição, né, que eles fizeram com os judeus. Aqui na Alemanha, e a Adriana sabe disso, as famílias que foram perseguidas na época do nazismo, as famílias judeias, né, elas recebem do governo uma placa de bronze e é colocado lá onde que essa família foi retirada, onde o governo alemão tomou posse da casa. E a gente estava falando disso e nós fomos dar uma volta na cidade. No outro dia, né? No outro dia. E ali, então, no outro dia,
assim, 50 metros da nossa casa, essa placa tinha acabado de colocar essa placa e tinha coroa de flores em cima dela. Então, a Alemanha reconhece o genocídio, né, a questão do Holocausto que foi feito, a perplexidade do que foi feito. Então, assim, isso aí, com a Glaucia, que é uma estudiosa, né, a Karine, então isso aí, até eu fiquei surpreso, ela falou, isso aqui eu nunca vi. Né? Então, aquelas pedras de bronze, tudo, eu queria colocar isso, porque a Alemanha reconhece aquilo que ela fez. Né? Ela não só reconhece, como ela financeiramente é um país assim que isso nós temos que aprender, Marcelo, porque ela pagou a Primeira Guerra e pagou a Segunda Guerra. Uhum. Ela restituiu financeiramente o Estado, a nação e algumas pessoas em privado. E esse respeito, eles pedirem perdão, tem muitos cristãos alemãos que vão fazer movimentos como na Polônia, pedindo perdão pelo pecado do assassinato dos judeus. Mas como eu postei também, o próprio alemão, ele também, quer dizer, o que não era nazista, né? Ele também, e a maioria não era nazista, ele também sofreu a guerra, ele também sofreu. Então, eu fico pensando, como a Karina falou, como que a Alemanha se levantou financeiramente pagando 2 guerras. Uhum. Era só isso que eu queria falar. Eu acho interessante do que a Karine, a experiência da escola da Karine, porque eu tive essa experiência, né? Eu fui para o Alfa Curso. E também na minha sala tinha também as mulheres, né, com o lencinho, e eu me tornei amiga delas, né? A gente conversava muito e tudo. A minha experiência sobre a Alemanha, né, foi assim bem traumática no início. Também, assim, eu tive depressão também, porque foi muito doloroso. Eu não fui preparada como uma missionária para vir para as nações. Eu era uma pastora de uma igreja local, apaixonada pelas minhas discípulas, muito apegada a elas, apesar, assim, de ser de uma base missionária da MCM, minha pastora, a pastora Juliana Rodrigues, né, minha discipuladora, e a gente estava programando, no último ano do Eu Me Deixe Curar, na minha cidade, que eu promovia regionalmente, né, na região, a gente estava programando de ir para as viúvas da Índia. Então, assim, na minha cabeça, eu iria para as nações, servir, mas voltar para minha casa, para o meu conforto. E uma coisa, assim, que foi muito assim, tem um diferencial, porque quando nós viemos para a Alemanha, nós viemos no nosso melhor momento de vida, ministerialmente, financeiramente. E então, a gente não veio para enriquecer, que talvez também não seja errado a pessoa vir para trabalho, mas a gente não veio para enriquecer. Nós não viemos para abrir uma igreja local, que muitos pastores chegam aqui, também não é errado abrir uma igreja local, são pastores, né? Não tem nada de mais nisso. Mas, então, assim, a gente veio muito diferente do que a gente ouve de todos os brasileiros que vêm, né? Então, eu já vim casada com um alemão já, né? Não casei aqui. E não abrir uma igreja local foi um impacto muito forte para mim, porque parece que eu só sabia fazer isso na vida. Só ser pastora de igreja, né? Algo assim, quem mora nas nações e tem brasileiros, normalmente, assim, essa experiência nós tivemos. Há uma cultura do medo, né? Daí a Karine, né, tá recente agora, olha, Karine, olha a situação aqui, assim, 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 olha, não faz isso, não faz aquilo, olha, eu fiz isso e deu muita dor de cabeça. Então, assim, isso aí até hoje, os brasileiros que moram aqui há 10, 15 anos, né, recentemente agora, uma amiga da Mar falou assim, olha, né, isso aí, o Estado não faz para você, não. É assim, então, assim, é uma cultura do medo, né, que os próprios brasileiros querem colocar nos brasileiros. Assim, eu fico pensando, assim, gente, mas a pessoa é cristã, está aqui há tanto tempo,
pode ser que com ela não deu certo, não quer dizer que não vai dar certo com o outro. Então, aí tem um ponto mais agravante ainda, são pessoas que às vezes não têm a nacionalidade igual eu tenho, meus filhos têm, e o tratamento, infelizmente, é diferenciado. É claro que eu sou cidadão alemão, então aquele que vem de fora, por exemplo, a Karine, né? Falei certo. É claro que o tratamento é diferenciado. Então, vamos imaginar. Então, chega uma pessoa e fala assim, que não é cidadão alemão. Fala assim, olha, Marcelo, isso aí que você fez, olha, isso aí é complicado, porque isso aí não vai ter mais. Eu falei assim, não, mas comigo é diferente. Eu disse, não é. A Alemanha é assim. Então, é uma cultura que os brasileiros colocam que você fica assim... A palavra que a gente usa muito aqui em casa é o terrorismo. Eles fazem um certo terrorismo com você, sabe? Mas nós somos um povo de oração. Hoje eu estava numa live falando assim, gente, eu mudei para melhor. Toda mudança de Deus é para melhor, porque eu oro mais do que eu orava no Brasil. Fiquei mais íntima de Jesus do que eu era no Brasil. Tudo muda para a gente. O nível de jejum, a gente fica mais crente, né? Para pensar assim, porque é muito diferente, né? E eu passei por coisas difíceis. Ladrão tentou entrar comigo dentro do apartamento. Tudo que não poderia acontecer comigo aconteceu para mim ficar em pânico. E o medo, essa palavra medo, realmente, assim, ela me pegou muito forte. Né, quando meu primeiro ano de Alemanha, eu tinha medo de tudo, né? Medo de ir no mercado, eu ficava desesperada quando eu via as coisas no mercado e eu não sabia ler, não sabia comprava errado, punha produto na casa, era sabão em vez de ser um negocinho de cheiro. Então, o primeiro ano para mim, gente, foi uma tragédia. Eu queria ir embora todo mês. Não, todo dia, né? Todo dia. Todo dia eu queria ir embora, eu rejeitava, eu não gostava. O primeiro ano foi terrível para mim. Por quê? Primeiro que eu não queria vir. A chamada do Marcelo era uma chamada de Abraão. Haviam palavras proféticas. Só que a gente esqueceu, deu um branco. E eu falava para todo mundo, olha... para todo mundo ter muita dó de mim. Eu fui pega de surpresa. Eu nunca tinha posto o pé na Alemanha, não conhecia a Alemanha, não vim aqui para espiar a terra, né? Nunca tinha vindo para a Alemanha, nunca tinha viajado para o exterior, menina do interior de Minas Gerais. E aí, o que acontece? Eu não entendia, eu fiquei muito confuso o primeiro ano. Mas o Senhor falou para mim, filha, para de dizer para as pessoas que eu te peguei de surpresa. Eu falei, como assim, Senhor? Eu não te peguei de surpresa. Peraí, vamos lembrar as palavras proféticas. Vamos lembrar tudo que eu já te falei, tudo que eu falei para vocês durante anos. Vamos lembrar quando você se vestia de pano de saco e dizia, eis-me aqui, envia-me a mim. Então... você orou, você desejou. E eu falei, ai meu Deus, eu não sabia que eu estava orando. Não tinha noção. A gente, quando é criança, a gente quer. Eu quero, papai, eu quero. Agora não, você não está maduro, você não está pronto. Mas na sua hora vai chegar. E a minha hora chegou. E quando esse Marcelo, do nada, falou, vamos embora para a Alemanha. Eu falei, você tá louco? Peraí. 20 anos tentando reformar minha casa. Eu pus a minha casa dos sonhos. Estou terminando de decorar, de mobiliar com os móveis dos meus sonhos. A minha igreja está maravilhosa. Já foram mais de 7 anos só de luta. Agora a igreja está uma bênção. Né? Você está trabalhando numa multinacional. Você está bem financeiramente. O que é isso? Que loucura! E a minha família também. Que loucura! E a cidade, que loucura! Marcelo, eu não estou indo embora fugindo, gente. Calma. Eu não estou indo embora fugindo. Né? A empresa que ele trabalhava, você está louco? Você vai abrir mão do seu trabalho.
Então foi uma loucura essa decisão. Só que havia uma pressa de Deus muito grande de nos enviar para cá. Eu percebi essa pressa. E a pastora Luciana, a filha do pastor José Rodrigues, ela disse assim, Moab, o Marcelo ouviu a Deus. E eu falava, como assim ouviu a Deus? O que eu vou fazer numa nação que eu nunca fui? Não, eu não quero ir. Isso eu fiquei doente, fiquei de cama. Aí tem todo um testemunho lá no livro Mulheres nas Nações. Mas o Marcelo teve essa chamada de Abraão. Quando nós chegamos aqui, eu percebia que Deus queria fazer algo lógico, né? Uma mudança muito radical, muito rápida. Em 6 meses vim embora. Tem pessoas que ficam anos fazendo documento e tudo. Quando nós chegamos aqui, em 21 dias, os nossos documentos estavam todos prontos. A pessoa que fez falou assim, olha, nunca me aconteceu isso, tá? Em 21 dias a documentação fica tudo pronta. Porque parece que Deus tinha aquela pressa de resolver tudo. E o primeiro ano foi muito traumático, tive o choque cultural, cheguei no verão, todo mundo falou, graças a Deus você chegou no verão, mas fizeram muito terrorismo comigo do inverno, falou que eu ia entrar em depressão, que o inverno é horrível, que é isso, que é aquilo, que é frio. E aí, né? E aí o que acontece? Eu disse para Deus, eu não vou fazer nada. Vou ficar quieta, emburrei, não vou fazer nada aqui. Me trouxe para cá, vou cruzar os braços e vou esperar. Não faço nada, sabe? Fiquei assim bem criança, imatura, e dei birra, e esperneei, falava para o Marcelo que eu queria ir embora. E aquela coisa, e vivendo um testemunho atrás do outro, porque você aprende a depender de Deus, porque aqui, como diz burocraticamente, é tudo na oração e vamos orar, porque é tudo muito lento, os processos aqui, e a gente não está acostumado com isso. E aí, até que eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo, reúna na sua casa mulheres e comece a orar. Mas eu falei, como assim? Vou começar a orar? Você gosta de receber. Eu falei, amém. Então eu vou. E aí eu comecei, convidei, fui num chá de mulheres, numa igreja, cheguei lá, tinha umas pastoras, peguei intérprete e convidei umas pastoras para a gente orar. Gente, eu não estava em mim para fazer uma coisa dessa, porque nem o idioma eu sabia, como que eu ia chamar a pastora alemã para ir para minha casa orar comigo. Falei, eu tô doida, não é possível, não tô bem não. O que eu fiz, meu Deus, e agora? E aí, uma pastora alemã me escreveu e falou assim, olha, eu tô no trem, a caminho para sua casa. E eu entrei em pânico. Falei, misericórdia. A mulher é alemã, eu não sei falar alemão. E agora? Não tem ninguém aqui em casa. O que eu vou fazer com ela? Aí tinha uma criança desse muçulmano e ela fala um pouquinho de português. Eu peguei essa menina, né? E recebi essa pastora. E ela é polonesa, mas né, vive desde criança, muitos anos aqui na Alemanha e tudo, bem alemã. E eu recebi ela e oramos. E assim começou um encontro de oração. Veio, duas vieram, uma brasileira, três alemãs e uma polonesa. Começamos a nos reunir na minha casa para orar. Sem eu saber falar. O Espírito Santo falava, ora, vocês oram, cada um na sua língua. E eu falava algumas palavrinhas com elas. E a gente orava. E eu fazia mesa posta para elas, que eu gosto muito de receber. E assim começou a unidade de pastores. Na minha casa, né, em 5 mulheres alemãs e polonesas, e a gente começou a orar. E com 3 meses de oração, uma brasileira começou a ir e falou assim, olha, o meu esposo, eu viajo 2h30 para vir para essa oração na sua casa. E meu esposo está na cozinha com um pastor, com outros pastores,
por que a gente não chama os homens para vir para a sala orar com a gente? Aí eu falei, eu vou falar com meu esposo. E aí meu esposo falou assim, amém, vamos sim, vamos nos unir. Só que o nosso encontro já estava tão assim, mulherzinha, tinha lembrancinha, porque mulher gosta de mimos, de coisinhas, né? E mesinha posta, mesinha arrumada, tudo muito feminino. E a gente conversava, a gente chorava, ali cada um no seu idioma, era uma salada, mas o Espírito Santo estava no meio e tudo funcionava e tudo fluía, não ficava bagunçado. E aí, algumas brasileiras falaram assim, nossa, mas vai perder uma essência, porque é tão gostoso nós mulheres aqui, todo mundo junto, os homens entram e engessa, fica sério, né? Aí eu falei, mas vamos trazê-los, né? E o pastor José sempre nos incentivou, a gente já fazia unidade de pastores no Brasil, né? Une os pastores e começa a orar pela cidade, pela nação, a unidade gera avivamento. Nenhum pastor consegue gerar um avivamento sozinho, né? E aí nós começamos, a unidade de pastores na Alemanha, no oeste da Alemanha, começou assim, dentro da nossa casa, e a gente começou, e agora? Tem brasileiro, tem alemão, e aí ficava, como é que vai ser? Vai ser só alemão? Nós estamos na Alemanha, vai ser brasileiro? E nós começamos que ter, assim, saber como que ia ser. Mas a gente deixou o Espírito Santo conduzir. Nós não vamos fazer nada de nós mesmos, deixa o Espírito Santo conduzir. E aí o Espírito Santo trouxe que a unidade de pastores ia ser internacional aqui na Alemanha, no oeste da Alemanha. Então começou a vir pastores americano, africano, polonês, italianos, né, brasileiros e Belga, né? Da Bélgica, Holanda. Bélgica, Holanda, né, e nativos mesmo, né, não só brasileiros, mas nativos. E aí esse encontro ele passou a ser internacional. Nós ficamos um ano, pouco, na nossa casa, e depois a gente começou, depois um pastor alemão, né, veio alguns pastores alemães, e um pastor alemão, ele doou a igreja, falou assim, se vocês quiserem fazer na igreja, e aí nós começamos a fazer nessa igreja o encontro da unidade de pastores. Então, assim, eu vejo que hoje nós temos aqui na Alemanha, a gente faz um encontro aqui no oeste, onde a gente mora, e lá na região sul, lá perto da Adriana, lá perto na região da Adriana, né? O que nós estamos fazendo aqui agora, hoje? Hoje a gente já entende o nosso chamado aqui na Alemanha, né? Nós não viemos para abrir uma igreja local, né? Não temos o ofício de um evangelista, mas nós temos um ofício apostólico de desbravar, de estar com esses pastores, né? A nossa casa hoje tem sido assim um porto seguro. A gente recebe pastores de várias nações na nossa casa para um momento de cura, um momento de paternidade. Nós vimos muitos pastores aqui que andam sozinhos, que não têm uma paternidade, não tem alguém sobre eles, não tem uma cobertura espiritual. E aí nós entramos com os pilares da MCM. Hoje o Marcelo é coordenador da MCM na Europa e nós estamos abrindo uma base da MCM aqui na Alemanha. Nós estamos abrindo justamente para amparar, para ajudar, como, por exemplo, assim, o caso da Karina, questão de visto para os missionários, né? Então, e nós temos muitos missionários da MCM aqui na Europa e fora também, aqui no exterior, né? Falando em outras nações. Então, o nosso papel hoje é isso. A nossa casa, ela tem sido um protótipo de um projeto que a gente tem, né? De ter uma casa para atendimento pastoral. Né, para a gente atender pastores, para a gente cuidar de pastores que estão feridos, pastores que estão cansados,
pastores que estão com depressão, pastores que estão com problema no seu casamento, na sua vida conjugal, mas não tem com quem se abrir, tem vergonha de falar, que está doente, que está com depressão, que está com problema no casamento. Então, nós já temos pastores, com a unidade de pastores, Deus tem nos dado um grupo de discípulos, pastores na Holanda, Portugal, aqui na Alemanha, em outros países, que estão querendo ser discipulados, estão querendo ser cuidados, né? Então, hoje, nós estamos fazendo esse trabalho aqui na Alemanha, cuidando dos pastores para que eles estejam bem, para que eles estejam saudáveis, para cuidar das suas ovelhas. Por isso, nós não estamos à frente de uma igreja local e não vamos estar, para a gente ter esse tempo de doar, né? E a nossa casa, a gente tem recebido pastores aqui que precisam respirar, que precisa de ser ouvidos, né? Porque pastor ouve demais as ovelhas, mas ele muitas vezes não é ouvido. Então, nós sabemos que quando nós falamos, nós somos curados. E aí nós estamos fazendo esse trabalho, né, da nossa casa ser esse hospital. Por enquanto, é aqui, né, aqui em casa que nós estamos recebendo essas pessoas, esses pastores que passam por diversos problemas. E aí a gente recebe aqui em casa, passa um final de semana, a gente cuida quando é mulher, cuidamos da autoestima, né? Quando é casal, nós sentamos com o casal para ouvir o casal, para orarmos juntos, para fortalecer esses pastores e missionários que estão aqui no campo. Então, a unidade de pastores, nós estamos trabalhando os 4 pilares da MCM, né? E estamos aqui trabalhando agora, né, para 2021, inaugurar a nossa base da MCM aqui na Alemanha, porque o Marcelo é alemão, né? E aí o pastor José, mas o pastor Jonathan já está nos acompanhando para que nós possamos fazer esse trabalho para amparar, para dar suporte para os pastores e missionários que estão aqui nas nações. Amém. Senão vai ficar estender demais, né? Uau, amei. Vocês dois podem chegar pertinho que eu vou tirar uma foto aí? Sorria. Peraí. É que eu bati uma foto. Ai! Tá, só porque eu postei lá no grupo da Alemanha, já coloquei da pastora Adriana, depois coloquei da pastora Karine e de vocês dois, mas só a Moab queria do casal. Olha, que lindo testemunho também. Quando o pastor Marcelo estava contando, né, e você contando o testemunho, e como Deus surpreendeu, que na verdade não foi surpresa, né? Deus tem tudo no controle. Tu ficasse surpresa, mas ele na verdade já tinha tudo no controle. E veio a palavra Abraão também, Abraão. Então realmente é um chamado de Abraão. Sai da tua parentela. Mas essa palavra também Deus dá para todos nós, né, que estamos no exterior. Sai da tua parentela. Então realmente é um chamado para andar por fé. Por isso que eu entendo que hoje tem tanto cuida do órfão, das viúvas, do estrangeiro. Porque hoje o senhor já sabia que ser estrangeiro é um desafio. Mas olha só, todos nós então passamos e agora Deus está com levantou esses ministérios, né? E está levantando. Mas olha, muito obrigada, que trabalho lindo. É resposta de oração esse trabalho de vocês, porque nós tivemos um tempo, nós vimos tantos pastores com depressão e se suicidando. Então, começamos a orar, a igreja começou a se levantar, nos mobilizar e orando. O que nós vamos fazer para cuidar, né? E aí vocês já são essa resposta, né, de oração ali. Os pastores precisam ser pastoreados também. Glória a Deus. Eu vou parar, então, de gravar agora, porque já são 15:45, mas perfeito o tempo. Foram 3 pastores, 3 famílias, né, que estão na Alemanha. Eu já sabia que esse é o tempo. Então, eu vou só concluir aqui. Obrigada por vocês que estão aqui.
as atalaias que estão aqui agora ao vivo, aquelas que vão assistir esse vídeo, que vocês continuem, vocês assistiram o vídeo com um propósito, principalmente de estar orando pelos filhos de Deus, pelos nossos irmãos que estão na Alemanha. Então, orem por eles, orem pela pastora Adriana, pastor Davi, orem pela a missionária Karine, pelo pastor Marcelo, pela pastora Moab, pelo ministério que eles têm na Alemanha, e orem pela Alemanha. Shalom, shalom. Obrigada a todos que estão aqui, obrigada a todos que vão assistir, já estão assistindo agora ali, que vão assistir no futuro. Deus abençoe. Shalom.